Salve, salve, galerinha Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo falaremos sobre estações do ano, tá? Como funciona, como se organizam as estações do ano, a interferência do planeta Terra, tá? Das condições entre Terra e Sol, sobre essas condições, tá? Atmosféricas. Bom, primeiramente, elas vão estar diretamente ligadas, tá, à translação. Então, significa dizer que a gente tem a rotação, que vai dar para a gente a condição, né, de dia e noite, de ausência de iluminação direta do Sol, tá, ou não. E a gente tem a translação, que vai ser o movimento que a Terra vai fazer ao redor, né, no entorno do Sol. E aí a gente vai ter as condições atmosféricas se alterando dentro dessa lógica. Bom, a inclinação da Terra ela vai permitir uma variação de luminosidade. Percebam, embora a gente represente a Terra, tá, com a linha do Equador reta em relação a esse plano, né, paralela, né, em relação ao quadro, a linha de base do quadro, a linha de base do caderno, na realidade isso não ocorre, tá? Por que que não ocorre? Porque é basicamente a inclinação desse eixo da Terra que vai possibilitar que a gente tenha variações, né, das estações do ano. Por quê? Porque se a Terra apresentasse essa condição de representação cartográfica, a gente teria uma luminosidade bem distribuída por todo o planeta, tá? Ao longo do ano. E, de fato, isso não ocorre. Bom, aqui a gente tem as estações, né? Outono, do latim autumn, que significa a estação da colheita. A gente vai ter inverno, né? Do latim hiberno, que vai suceder o outono e anteceder a primavera, que é basicamente, né, uma estação fria, por isso esse nome, que é a estação onde diversos animais vão hibernar, tá? Primavera, que vem do latim primovere, tá? Que é o primeiro verão, que é basicamente a estação que o planeta Terra vai começar, né, a se aquecer, por conta da sua condição em relação ao Sol, e a gente tem o verão, tá? Que vai suceder a primavera e vai anteceder o outono. Bom, aqui a gente tem o mapinha com o eixo, né, de rotação inclinado, cerca de 23,5 graus. Esse eixo aqui, longitudinal, é o eixo basicamente que a gente representa, né? Se vocês forem olhar representações cartográficas, desenho que o professor faz no quadro, né? Eu também já usei esquemas assim, com esse eixo longitudinal sem essa inclinação, a gente vai ter um nível de insolação, né? de raios solares incidindo sobre a Terra de maneira igual, tá? E isso vai dificultar, isso vai impossibilitar, melhor dizendo, as estações do ano. Então, quando a gente olha essa inclinação de maneira esquemática, né, em relação ao Sol, a gente vai conseguir identificar essas diferentes incidências de raios solares, perfeito? Então, aqui a gente vai ter a distribuição das estações, verão, né, e nesse caso, a gente vai ter uma mudança de verão no hemisfério norte e hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, beleza? E isso serve para as outras estações. Aqui a gente está com foco, né, na porção sul do planeta Terra, então, hemisfério sul abaixo da linha do Equador, perfeito? Então, verão, de 21 de dezembro a 20 de março, outono, de 20 de março a 21 de junho, inverno, 21 de junho a 21 de setembro e primavera 22 de setembro a 21 de dezembro. Como funciona isso, professor? Como eu posso entender isso?
a gente vai entender o verão, né, e o inverno pelo que a gente chama de solstício, tá? Então, solstício de verão ou solstício de inverno. O solstício de verão austral, ele vai acontecer, né, da porção sul do planeta Terra, ele vai acontecer quando a gente tiver, né, esse eixo de rotação mais afastado em relação ao Sol, né, na sua porção norte, perfeito? Então vai acontecer nesse sistema aqui, ó, solstício de dezembro, que está fazendo referência, né, ao solstício de verão austral. Então, basicamente, a gente vai ter, ó, aqui, ó, uma maior porção do hemisfério sul exposta, né, em relação à luminosidade solar, perfeito? Então, a gente vai ter elevações de temperatura, tá? E no contraponto disso, né, o solstício de inverno austral vai estar quando a gente tiver aqui, né, menor porção do planeta Terra na sua parte meridional exposta ao Sol, tá? Então a gente consegue perceber aqui, ó, a diferença de luminosidade. Essa diferença de luminosidade vai gerar essas condições, né, abruptas de temperatura entre verão e inverno. O equinócio, se a gente perceber aqui, ó, o equinócio a gente vai ter um índice de luminosidade bem distribuído pelo planeta. Por quê? Porque o eixo de inclinação ele não está afastando, né, nenhum hemisfério em relação ao Sol, perfeito? Então a gente vai ter essas temperaturas, essa luminosidade, melhor dizendo, bem distribuída, perfeito? O que isso vai causar, professor, além da estação do ano? Vai causar a noite polar, né, e o sol da meia-noite. O que seria a noite polar e o sol da meia-noite? A noite polar é basicamente quando a gente tem essa condição aqui, ó. Por que isso? Porque o 90 graus em relação à latitude, né, vai estar muito afastado da luminosidade solar. E a partir disso a gente vai ter noites muito longas, perfeito? Em contrapartida, a gente vai ter o sol da meia-noite numa outra condição, tá? O sol da meia-noite ele vai acontecer quando o polo estiver exposto por completo em relação a essa luminosidade solar. E aí tem um filme, vocês podem pesquisar esse filme, que fala, o nome do filme é A Proposta, se eu não me engano, né? Que é um filme com o ator que fez o Deadpool, que ele trabalha numa revista, e ele é funcionário, né? Ele é assistente de uma canadense, a Sandra Bullock. E aí a Sandra Bullock, como canadense, ela perdeu o seu visto, né, nos Estados Unidos e ela vai precisar sair. E aí eles armam um casamento. Só que o ator, ele vai obrigar a Sandra Bullock, né, a chefe dele, a ir com ele para o Alasca, a sua terra natal, tá? E o Alasca fica, né, próximo ao círculo polar, então é de uma latitude muito elevada, perfeito? E aí, se vocês observarem esse filme, vocês vão ver que na hora que eles estão dormindo, né, que eles estão indo dormir, eles apertam um botãozinho e fecham a cortina. Por quê? Basicamente porque quanto mais afastado da linha do Equador, maior vai ser a diferença de luminosidade anual, ou seja, no verão eu vou ter uma intensa luminosidade ao longo do dia, tá? E no inverno eu vou ter baixa luminosidade. Por isso, sol da meia-noite. Por quê? Latitude extremamente elevada, tá? No verão eu vou ter basicamente, né, pouquíssimos minutos de sol, tá? Pouquíssimos minutos de noite, perdão. Eu vou ter o sol durando bastante tempo, tá? Então, por isso, o sol da meia-noite, porque essa luminosidade vai adentrar no que a gente chama de noite, tá? Então, tudo isso vai implicar diretamente no horário de verão, galera. Basicamente, a translação vai atuar no horário de verão. O horário de verão que chegou a ser pensado, tá, pelo Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos,
antes mesmo da criação da energia elétrica, tá? Então essa ideia que a gente tem de horário de verão, ela vai surgir lá atrás, quando Franklin pensava numa ideia de economia de cera de vela, tá? Por que isso? Porque se no verão eu tenho maior luminosidade diária, significa dizer que eu consigo, se eu adequar os horários de funcionamento de comércio, eu consigo ter maior aproveitamento dessa luz do sol, fazendo assim uma economia naquele contexto ali de cera de vela e para o nosso contexto atual de energia, tá? A gente consegue perceber essa alternância, né, de iluminação diária em relação às condições, né, de estações do ano. Basicamente, se a gente perceber aqui, ó, o nosso horário de verão, quando ele acontecia, né, quando o governo adotava o horário de verão, a gente tinha o quê? Estados, tá, do centro-sul para baixo. Então, a gente não tinha os estados próximos à linha do Equador, né? Então, estados do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, não se faziam presentes dentro do horário de verão. Por quê? Basicamente porque a sua variação de luminosidade diária não sofria tanta interferência, por estar próxima à linha do Equador. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.